Nós estivemos recentemente lá em Matão para falar da coleção L Malzone. E hoje eu vou falar de outra criação sensacional do Rino Malzone, que é o Puma GT. Foi apresentado no Salão de 66 e tem um estilo que deixou todo mundo de queixo caído na época. E dá para entender só de olhar para ele. A gente vai falar e apresentar em detalhes a partir de agora. Saudações, pessoal! Ah, que maravilha! Hoje é dia de falar de Puma, como vocês sabem, é a minha marca preferida de foras de série. Mas, além disso, a gente vai falar do Puma GT. O pioneiro, o primeiro, o desbravador, o precursor dessa marca incrível. Nós temos aqui na coleção também o GT Malzone, que é um carro fantástico, que basicamente é um carro de corrida desenvolvido em parceria com a VMAG. E no Salão de 66 eles precisavam apresentar algo diferente, algo realmente que trouxesse esse espírito do Rino Malzone e esse espírito europeu também para o nosso país, com esse desenho fantástico do Anísio Campos. Foi aí então que o Anísio Campos entrou em cena com seu talento peculiar e criou esta pequena maravilha. A gente sabe que a abreviação do DKV, a DKW, é a Pequena Maravilha. Justamente esse carro é uma pequena maravilha, ainda mais bonita. Os DKVs têm seu charme, mas eu acho que o Puma, ele consegue... eles conseguiram no Puma, nesse primeiro Puma, criar algo extremamente belo e clássico. Ele já nasceu clássico, com inspiração nos Gran Turismo europeus, que era o padrão da época, Ferrari, Aston Martin, outros modelos. E ele é um carro que tem um desenho muito peculiar, um desenho que atravessou o tempo de uma maneira muito clássica também. Começando por aqui, olha só, essas bolhas de acrílico nos faróis foi algo que o Puma manteve depois, né, em 69, 68, veio o Puminha, que a gente conhece com mecânica Volkswagen, porque a VMAG fechou, e daí a gente mudou o estilo, a gente já falou aqui no canal também. Mas essas bolhas de acrílico nos faróis, eu acho um dos toques mais clássicos, mais belos em um carro antigo. E em 67 também ele passou a usar o símbolo clássico da Puma, né, como a gente conheceu ao longo dos anos, e o desenho, né, com esses para-choques, um de cada lado. É sutil o desenho, e isso que chama a nossa atenção. Essa roda com as calotas cromadas, é um desenho muito próprio. Outro detalhe interessante, olha só, também outro detalhe muito bonito. E o desenho do carro, quando a gente fala não só a dianteira, como eu falei, o conjunto dele é muito bonito. E aqui na traseira a gente tem algumas coisas que depois o Puma ele mudou e ele manteve esse mesmo desenho da traseira. É isso que eu acho uma das coisas mais interessantes na história do Puma. É que ele foi um carro que, principalmente o primeiro modelo, você vê que ele foi se desenvolvendo, mesmo tendo chassi Carmanguia encurtado e um motor boxer, mas ele tinha o mesmo espírito, a mesma ideia. Olha esse ressalto aqui na traseira, realmente chama muito atenção e tem uma harmonia muito grande. Essas lanterninhas pequenas também. E aqui, claro, Puma GT, esse logo clássico que foi usado pela Puma em toda a sua história nesses carros. O último detalhe, acho que externo, que chama atenção é esse aqui, ó. Olha esse vidro. Olha que obra de arte. É uma peça muito bem feita e cheia de personalidade. Outra coisa legal, olha só, curvatura aqui da porta. Falei, né, cara, o Anísio Campos deixou um legado fantástico para quem gosta de carro. Clássico, esportivo, um espaço interno aí basicamente para duas pessoas e uma personalidade muito própria. Olha o acabamento, que legal, textura dos bancos também, fantástico. E aqui, meus amigos, a parte que a gente mais gosta, uma coisa legal desses carros é que, assim, eu costumo brincar com o pessoal que eu sou um jockey automotivo, né, porque eu consigo me encaixar com 1,70 m em todos os carros. É ótimo, né? Porque esses carros são pequenos. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada no teto, tá vendo? A altura do teto, ou seja, chega quase na minha cabeça. Mas para mim, dá certo, fica bom por conta disso. Mas quero chamar a atenção justamente aqui para o painel. O volante é semi-deitado, vocês vão ver aqui, né? Olha só, dá uma olhadinha. O volante, ele é um semi-deitado, né? Ele tem essa configuração. Muito legal também, volante Fittipaldi, esse volante F1, clássico da época. E ali o painel, que interessante. A máxima dele é por volta de 145,
mas painel até 200 por hora, o RPM, cara, muito legal. Acabamento do painel também em madeira, olha só essa característica, é interessantíssima. Aqui uma observação, ó, atenção afogador, e aqui, ó, essa observação é muito interessante, uma observação de ordem técnica. Por quê? Porque esse carro ele tem as marchas invertidas. Então a primeira marcha é para trás, a segunda para frente, daí nós temos a terceira e a quarta. Então você vê, a primeira marcha para trás é um dog leg, né? Segunda, terceira e quarta. Então é bem interessante a ordem das marchas. As marchas ímpares elas são para baixo e as pares são para cima. Muito curioso. Então aqui que está em primeira e a ré do lado da segunda. Interessante esse detalhe, importantíssimo na hora de guiar, sem dúvida nenhuma. E aqui, uma das coisas mais interessantes, sem dúvida, desses Pumas dessa primeira geração, digamos assim, que é o motor DKV de 2 tempos, com 3 cilindros, aí 981 centímetros cúbicos de cilindrada. E curiosamente, esse carro está sem o lubrimate. O lubrimate foi usado primeiro no Puma e depois nos DKVs. Basicamente era um reservatório que misturava o óleo, porque esses carros trabalham com óleo e gasolina juntos. E justamente o lubrimate ele tinha um dosador e ele ia colocando automaticamente o óleo na gasolina. Esse carro está sem, mas esse motor é realmente muito legal. Olha só o detalhe aqui do símbolo da Auto Union. Falei o câmbio invertido, parece complicado, mas até um pouco pior. E o que é engraçado é que o motor 2 tempos ele precisa de muito giro, né? É muito interessante a diferença, guiar 2 tempos e 4 tempos é bem diferente. E é engraçado como você muitas vezes está numa subida, precisa jogar uma marcha baixa mesmo para ele poder ganhar giro. É curioso. Essa segunda para cima é muito engraçada, porque você vai acelerando e você percebe, pô, ele está pedindo mais giro. Então até para sair mesmo, você precisa dar uma provocada. Esse pedal acelerador, ele comentou comigo que está prendendo um pouquinho. E a fumaça correndo solta. O que é mais interessante realmente da Puma Veículos é que a ideia do Rino Malzone era criar um carro de competição, que foi um Malzone GT, né? O GT Malzone, ele foi um carro que ele acabou sendo importante, a parceria com a Vemag, grandes pilotos, uma equipe já com os carros brancos, muito bem sucedida no automobilismo, e dessa forma ele pegou esse know-how, digamos assim, e pôde aí já ter uma tecnologia, digamos, da época que era bem interessante. O que é bacana é que no automobilismo nacional o pessoal conseguia extrair uma potência muito grande desses motores que nem os alemães conseguiam. Falei, esse carro tá um pouquinho acelerado, mas vamos que vamos.
E aí então a história do Puma, quando ele surgiu no Salão do Automóvel em 1966, foi bem bacana porque ele acabou chamando muito a atenção. Eu acho que esse tapete que está pegando aqui é o tapete. Olha como um detalhe pode fazer toda a diferença. Ele chegou ao Salão do Automóvel 66 e roubou a cena. O desenho do Anísio Campos, como eu salientei, ele realmente deu uma identidade para o carro, muito legal. E mais do que isso, ele acabou fazendo com que o Puma se tornasse aí um sonho de consumo. E a história também é legal, se a gente for pensar. É engraçado porque você, para instalar, para botar uma terceira aqui, você tem que pegar uma reta infinita, né? E é curioso porque é um carrinho meio que... Eu lembro que eu gravei com DKV já. A sacada é dar giro nele. E vamos que vamos. E para ajudar, aqui a gente tem muita lombada. Enfim. Mas é interessante você pensar no momento histórico e no contexto de época. Os caras na pista faziam algo sensacional com esses motores. Negócio impressionante. E é curioso porque você pega essa questão do lubrimate que eu citei, quando você coloca um motor 2 tempos e um motor 4 tempos, você vê como assim o 4 tempos ele acabou sendo um motor diferente, o acelerador tá prendendo lá no fundo. Mas na verdade também é muito prático de você usar, né? Mas por outro lado, se você for pensar no contexto, vamos lá. No contexto do automobilismo da época, se você tivesse um carro que precisava de mais giro, realmente isso acabava sendo algo interessante, algo muito bom, até pelo ponto de vista da velocidade. Na curva 3 você já vinha com o pé cheio dando giro no carro. Mas o que é interessante dos motores de 2 tempos é que eles são motores muito próprios. A gente não imagina o padrão hoje em dia. Olha só, você andar num trânsito pesado, por exemplo, como o trânsito de São Paulo, com um motor 2 tempos como esse, realmente curioso, né? Agora sim vai dar para pôr uma terceira. Agora sim, meus amigos. E é engraçado para voltar da terceira para a segunda, né? Incrível, incrível, realmente. Ó, quando você dá giro, resolve.
despedindo. Um abraço. Bom, basicamente, uma matéria que eu falei menos, estava mais preocupado aqui em guiar, mas é muito curioso a experiência de guiar um motor de 2 tempos. Claro que eu comentei, né, do acelerador, ele está prendendo um pouquinho lá embaixo, então às vezes ele fica meio acelerado na troca de marcha. Mas é legal o contexto da época e imaginar como esses carros, como o primeiro Puma, ele virou algo muito desejado e ele abriu caminho para outros. Como a gente sabe, a VMAG fechou na sequência, por isso que a Puma acabou mudando e acabou adotando o chassi Volkswagen, a plataforma do Karmann Ghia, e também o motor Boxer, que era um motor, se você comparar um 2 tempos com um 4 tempos Volkswagen A-ar, que também era um motor simples, tinha os seus trejeitos e tal, mas a questão de usabilidade e tal acabava sendo mais prática, inclusive a questão de botar óleo, né, misturar o óleo com combustível, que já era uma coisa que não precisava fazer no motor de Fusca. Isso dá para entender porque o Puma também ele foi fazendo cada vez mais sucesso no mercado. Obrigado pela audiência, vou andar mais um pouquinho, claro, um grande abraço. E fechando, a produção total foi bem pequena e realmente aqui na coleção tem o Malzone GT também, eu vou gravar no outro dia. Obrigado, um abraço, tchau.